E aí, pessoal, tudo tranquilo? Espero que sim. Vamos estudar hoje nesta animação a chamada fermentação. O que é isso, professor? Bom, a gente sabe que quando a glicose entra dentro da célula a partir de um transportador de glicose denominado GLUT, e dependendo do tecido ele vai ter numerozinhos, GLUT1, GLUT2, 3, 4, enfim, não vem o caso aqui dizer, a glicose entra dentro daquela célula que vai fazer a glicólise. O produto dessa via glicolítica é o piruvato. Bom, aqui nós temos alguns destinos em relação ao piruvato. Por exemplo, o piruvato pode entrar dentro de células que possuem mitocôndrias, realizar lá o ciclo de Krebs, tudo aquilo lá, cadeia de transporte de elétrons e a parte do metabolismo aeróbio, que envolve o oxigênio. Beleza? Então é um dos destinos, transformação do piruvato a acetil-CoA, e isso aí entrou para dentro da mitocôndria, é um destino. Beleza. E o outro destino, professor? Bom, quando eu não tenho oxigênio suficiente ou mesmo a célula não possui mitocôndrias, eu posso transformar o piruvato em lactato. Essa é a chamada glicólise anaeróbia. Beleza? Tem outro destino, professor? Tem, só que não em humanos. Por exemplo, alguns micro-organismos, alguns fungos, têm uma enzima que nós não possuímos e consegue produzir outro destino para este piruvato, como nós veremos. Beleza? Então, deixa eu relembrar algumas coisas aqui, ó. Durante a quebra de uma molécula de glicose, duas moléculas de NAD+, que é o oxidado, são reduzidas. São reduzidas ao que, professor? NADH. Então, NADH, quando eu falo, é reduzido, recebeu elétrons. E o NAD+, ele está sem os elétrons ali ainda. Então, quem é que produz esse raio de NADH aí a partir do NAD+? Uma enzima que está presente na via glicolítica chamada de gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase. Lembra lá a glicólise? Ela tem uma parte de investimento, que tu gasta ATP, e uma fase de recompensa, por assim dizer. O que eu quero dizer com isso? Primeiro eu gastei ATP e depois eu vou produzir. Daí o saldo líquido, né? Quanto eu gastei, quanto eu produzi, a gente faz esse cálculo e sobra duas moléculas de ATPs e duas de NADH. Nessa reação que eu falei aí da gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase, ela produz, como está acontecendo em dobro ali essa fase de recompensa, eu produzo duas moléculas de NADH, que foram produzidas a partir de quê? A partir de duas moléculas de NAD+, oxidado. Então tem uma reação de oxirredução. Eu transformo lá o gliceraldeído 3-fosfato e um 3-bifosfoglicerato. Então eu produzo NADH nessa reação de oxirredução e ainda eu consigo adicionar um fosfato inorgânico. Para vocês visualizarem isso que eu estou comentando aqui, como não tem na animação, coloquem no Google Imagens, Google Imagens, gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase. Vocês vão ver o que eu comentei com vocês agora. Beleza? Só para situar aqui que a gente está estudando. Só que a célula tem um número limitado desses NAD oxidados, o NAD+. Se esses não forem reoxidados, a glicólise não pode ocorrer. Então, quando eu tenho um destino transformando ali do piruvato, né? Transformando o piruvato em lactato, eu utilizo o NAD+, o reduzido. Esse que eu produzi na reação da gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase. Então eu reoxido, eu transformo o NADH em NAD+. E quando eu faço isso, eu produzo o ácido lático, o famoso ácido lático. Beleza? Então, essa é uma das rotas que nós humanos possuímos dependendo do tecido ou célula. Deixa eu clicar aqui na glicose, vocês estão vendo ali em laranjinha, olha só. Ela é uma hexose que tem 6 carbonos, 12 hidrogênios e 6 oxigênios. E aqui está de forma simplificada, ó. A glicose, a partir da glicólise, né, ela sofre 10 reações. E aqui está esquematizando o seguinte: essa glicose, a partir de várias reações, ela deu os seus elétrons ao NAD+, o oxidado. Quando ele recebeu, ele ficou reduzido, NADH, como vocês estão vendo ali. Tranquilo? Então, como eu tenho um número pequeno de NAD+, eu preciso fazer essa reoxidação para regenerar o NAD. A reoxidação do NADH
esse é o reduzido, depende do destino do piruvato. Esse destino, por sua vez, depende da célula, onde está o piruvato e se essa célula está na presença de oxigênio, aquilo que eu comentei no início. Olha só o piruvato, ele tem 3 carbonos e daí tem esses destinos, né? Até aqui na animação na bola de cristal. Ó, em micro-organismos anaeróbicos e em algumas células de animais, na ausência de oxigênio, o destino do piruvato é a fermentação. E essa fermentação pode ser do tipo alcoólica, que nós não possuímos, e a tipo lática, que nós possuímos. Então, fermentação lática ou glicólise anaeróbica, mesma coisa, tá? Se liguem nessas nomenclaturas. Essas fermentações são úteis na produção de alimentos como o queijo e a cerveja. Olha só. A fermentação dita alcoólica acontece em 2 passos. No primeiro, o piruvato sofre a remoção de uma molécula de CO2, que é um gás. Então, essa enzima aqui, nós não possuímos, tá? Felizmente ou felizmente, a gente não produz cerveja, né? A gente só toma cerveja. Vou clicar aqui na tesoura, olha só, tesourinha. Essa enzima faz isso aí, ela atua como se fosse uma tesoura e retira aquela carboxila ali, liberando o CO2. Então, sabe aquelas bolinhas, aqueles gases das bebidas alcoólicas? É devido a esta reação aqui, catalisada pela piruvato descarboxilase. O micro-organismo que faz isso e é utilizado em grande escala na indústria alimentícia é uma levedura chamada de Saccharomyces cerevisiae. Nome esquisito, né? Mas essa levedura é muito utilizada aí na fabricação de cerveja. Na segunda reação, o hidrogênio do NADH, aquele que está reduzido, passa para o oxigênio da molécula. Então, no fim da fermentação, o piruvato é o receptor final de elétrons. Olha só, eu tenho o hidrogênio do NADH e ele vai passar ali para o oxigênio do acetaldeído. Eu vou clicar aqui, ó. Olha o que aconteceu. O que eu formei? Etanol. Então, quem catalisa essa reação aqui é a álcool desidrogenase. Então, na segunda reação, o NADH passa para o oxigênio, repetindo, e no fim da fermentação, o piruvato é o receptor final de elétrons. Beleza? Então, formou aqui o álcool. Nós não produzimos álcool, tá? Tá, pessoal? Tranquilo? Fica bem claro isso aqui. A gente está falando, por exemplo, de micro-organismos, de leveduras. Então, em humanos, não existe isso aqui. O etanol é consumido, ele não é produzido. Já a fermentação lática, que nós possuímos, essa enzima aqui chamada de lactato desidrogenase, acontece em uma única reação. Nesta, o hidrogênio do NADH, está ali em roxo, ó, é transferido para o piruvato, formando assim o ácido lático. E nessa reação, eu faço a regeneração do NAD+, o NAD+, que é o oxidado, né? Então, olha só o que acontece. O piruvato, ele vai ser reduzido a lactato. Então, o NADH é o reduzido. Ele pega os elétrons ali e joga no piruvato. O piruvato, quando agarrou ali aqueles elétrons, ele ficou reduzido e forma o ácido lático. E o NADH, que tinha aqueles elétrons e doou, né? Ele ficou o quê? Oxidado. Vou clicar aqui no NAD+. Olha só. Formei aqui o ácido lático. Mas você acha que a fermentação só acontece na produção de cerveja? Não. Você também faz a fermentação. Aquela que a gente acabou de ver aqui, né? Fermentação lática. Eu vou cortar o músculo do cara. Vamos analisar aqui, ó. Vamos olhar para a célula muscular de uma pessoa correndo em uma prova de atletismo. Antes da prova, esta célula estava reoxidando os seus NADHs na mitocôndria, através da respiração aeróbica. Tá? Antes da prova, esta célula estava reoxidando seus NADHs na mitocôndria através da respiração aeróbica, como eu acabei de comentar aqui, repetir igual um bocó.
Vou clicar aqui na glicose, olha só. Produziu os NADH. Esses NADHs eles não entram livremente nas mitocôndrias, eles precisam das chamadas lançadeiras de elétrons. No fim, esses NADHs conseguem entregar esses elétrons nas mitocôndrias e depois lá nós temos a reoxidação deles na cadeia de transporte de elétrons e a produção de ATP, ok? Mas no começo da prova, que claro, vai depender de qual tipo de prova de atletismo que a gente está comentando, né? Se é de 100 metros, se é de 4 quilômetros, se é uma maratona de 42, mas aqui é só para vocês entenderem os destinos. Mas quando começa a prova, esta célula precisa de mais ATP, mais rapidinho, e começa a quebrar mais glicoses. Só que o oxigênio necessário para reoxidar os NADHs na mitocôndria fica insuficiente. Então aquele destino ali de entregar os elétrons dentro das mitocôndrias para produzir ATP, que é bem eficiente, é mais demorado. Então é mais fácil produzir o lactato, né? Pelo menos ali no início da prova, em outras circunstâncias também, né? Como dependendo do tipo de fibra, se é uma fibra do tipo 2B, por exemplo, que tem um metabolismo anaeróbico maior. Eu vou clicar aqui na glicose, olha só o que aconteceu. Fechada por falta de oxigênio. O que você acha que acontece com essa célula que não consegue reoxidar os seus NADHs? Bom, se está fechada ali a mitocôndria, né, por aquele motivo que eu comentei, ela acaba fazendo a fermentação lática. A glicólise é anaeróbica. Eu transformo o piruvato em lactato. Transformo o NADH em NAD+. E regenero esse NAD para ser utilizado lá na gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase. Beleza? Então isso é bem importante. Então esse ácido lático passa a ser o aceptor final de elétrons da célula muscular com a falta de oxigênio. E o acúmulo deste ácido no músculo pode causar a sensação de cãibra, principalmente a sensação de inchaço, dor e edema. A pessoa para ali de fazer a contração muscular. Beleza? Ficou claro aqui a chamada fermentação e os destinos? Tomem cuidado que a gente não faz todos esses tipos de fermentação. Né? Lembra que tem as leveduras que vão produzir o etanol e o CO2. No nosso caso, em humanos, o destino é a formação lá de acetil-CoA, o piruvato em acetil-CoA, para dentro das mitocôndrias, ou a transformação do piruvato em lactato pela ação da lactato desidrogenase, a LDH, regenerando o NAD. Feito? Até mais, pessoal!